Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: por que não existem mais pastor, bispo, evangelista ou qualquer tipo de líder religioso? É isso mesmo. Tudo que tem aí fora que você vê, pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, isso é um engano. Isso não existe mais. Houve o prazo, houve a época que foi preciso desses líderes religiosos, que foi para preparar os irmãos, as pessoas que iriam passar pelo juízo do ano 70 desse. Tanto que Pedro disse lá em Atos 2, a partir do versículo 14, que no profeta Joel, Deus disse ao profeta Joel que nos últimos dias derramaria do Espírito dele e as pessoas teriam dons, falariam em outros idiomas, havia o dom de cura, porque era o dom de Deus nas pessoas. Então havia a necessidade de pastores, de evangelistas, de mestres, para ensinar o povo, para o povo ser conduzido à perfeição, ter a mente de Cristo, o entendimento do Cristo ressuscitado, o entendimento da salvação somente por Cristo. Salvação de quê? Do juízo. Do juízo que iria vir e veio no ano 70 contra os israelitas. Então, para isso que foi dado dons e foi dado títulos às pessoas, aos líderes. Mas, quando ocorreu o juízo do ano 70, o próprio Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. E ele mesmo está no espírito das pessoas. Então, não precisa mais disso. Não precisa mais. Quer ver? Eu vou ler com você, repetindo o tema. Por que não existem mais pastor, bispo, evangelista ou qualquer tipo de líder religioso? Eu te convido a ler a epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao 16. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Paulo falando que a graça tinha sido concedida a cada um deles a medida, então, ou seja, sob medida, não era alguma coisa plena, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando ele subiu, ele levou preso o que aprisionava, e o que aprisionava as pessoas eram as leis dadas a Moisés, e concedeu dons aos homens. Foi dado dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista, veja, o 11 aqui fala que foi concedido dons, cadê aqui? Ele concedeu alguns para apóstolos, outro para profetas, bispos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo estava falando nos respeito a essa época aqui. Paulo estava falando para os irmãos ali reunidos em Éfeso. Os irmãos que tinham a necessidade de terem dons, de terem títulos para diferenciar das pessoas e serem líderes das pessoas que se reuniam como igreja para preparar as pessoas, a mente das pessoas a ser ao conhecimento de Cristo. Então havia essa necessidade de ensinar as pessoas o que era o Cristo ressuscitado. E eles, os líderes, só conseguiam fazer isso graças ao Consolador, graças ao Espírito que Deus derramou nos últimos dias e usando essas pessoas com dons. Até que todos quem? Nós, hoje em dia? Não, ele estava falando a todos eles lá. Eles. Porque eu vou explicar mais para frente que nós não precisamos mais, por que não precisamos mais desses dons? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, sem dons, sem o Consolador, porque Jesus disse aos discípulos, eu vou e em meu lugar deixarei o Consolador, o Espírito Santo,
que ele falará das coisas do alto. Ele falará das coisas de Deus. O Consolador não era para eles fazerem palhaçada em altares, falar balabachúrias, coisa que nunca foi, falando que isso é língua de anjos, se achando melhor que os outros, nada disso. O Consolador foi dado para isso, para preparar a mente das pessoas a respeito verdadeiramente do Filho de Deus, do Cristo ressuscitado. Para isso que eles tiveram títulos e dons. 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Você acha que esse versículo 14 está sendo cumprido nos dias de hoje? Você acha que se tivesse dons, se o dom de pastor, de bispo, de mestre, se esses dons estivessem nesses pregadores, eles iriam ficar 1h30, 2 horas falando de Moisés? Você acha que se esses ditos pastores e bispos que tem por aí, eles iriam ficar falando do batismo nas águas, que foi o batismo do arrependimento para os judeus? Você acha que se isso daqui fosse, se esses homens tivessem o dom do Espírito Santo, eles estariam falando da Páscoa judaica, Lucas 22, de que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 17 em diante, que é a tal da Santa Ceia que a religião fala? Mas aquilo ali foi um ensinamento a respeito da Páscoa que Jesus comeu com os discípulos antes da crucificação. E como que o Espírito Santo aqui iria falar pela boca desses homens aí, desses metidos a ser pastor e bispo, se a Páscoa judaica foi proibida, lá em Êxodo 12, foi proibida para os gentios? E as pessoas que frequentam essas religiões são todos gentios, não tem nenhum judeu, porque judeu não frequenta igreja, chamadas igreja. Judeu frequenta sinagoga. Então a prova maior que não tem dom nesses lugares aí chamada igreja é isso, que eles ensinam as trevas. Eles ensinam coisas de maldições. Porque Paulo disse em Gálatas 3,10 que todos os que estão debaixo da lei, de dízimo, de batismo, de comer pão, beber suco, de apresentar criança, de buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, estão debaixo de maldição. Como então que na vida desses homens existem Espírito Santo e os dons? Não existe mais. Porque isso daqui era justamente esses dons aqui, para que não mais sejamos como criança arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Justamente o ensinamento, o dom que aqueles líderes tinham naqueles dias era justamente evitar o que está acontecendo hoje em dia. Por isso que naqueles dias tinham dons. Por isso que naqueles dias existiam pastores, mestres, bispos, presbíteros. Existia, porque eles eram cheios do Espírito Santo para justamente evitar isso. Ué, dá uma olhada no bairro onde você mora. Dá uma olhada na rua onde você mora, na cidade onde você mora. Quantas desses templos religiosos que eles dizem igreja, um diferente do outro, cada um tem um tipo de vento de doutrina. A mulher não pode ficar sem o véu. A mulher tem que ficar de um lado, o homem do outro. Na outra, a mulher não pode passar batom, não pode rapar sovaco, não pode... A outra tem que ter sapatinho de fogo. A outra tem que ser aquele que demonstra fé, dando o carro, dando a joia, dando o seu tudo. A outra é cheio de revelações. A outra é cheio de mistérios. Porque justamente os dons foram justamente para evitar isso nesse versículo 14. Então, a prova que não existem mais dons na terra para pastores, bispos, são os ventos de doutrinas que existem mundo afora. Será que é difícil entender isso? Será que é difícil? Será que é difícil você conseguir entender isso? Será que a sua mente está tão cauterizada, está tão engessada, está tão concretada que você não consegue ter esse discernimento? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. O que diz esses ventos de doutrinas? Olha, você tem que cumprir Malaquias 3,10, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Ei, cara pálida, dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era a 10ª parte da colheita que fazia anualmente. E outra,
era para levar a casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo que foi destruído no ano 70 em Jerusalém. Aí foi estabelecido o tabernáculo espiritual de Deus. E outra coisa, Malaquias 3:10, se você ler Malaquias 1, capítulo 1, versículo 1, era uma correção para o povo de Israel. Se você ler capítulo 2, versículo 1 de Malaquias, o livro, aquelas repreensões, aquelas correções foram para os sacerdotes. O livro de Malaquias, os 4 capítulos, foi escrito para o povo de Israel e os sacerdotes, não tem nada a ver do povo gentil lá. Por quê? Justamente por causa disso, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induz o erro. Eles dizem, veja que versículo rico de informações, esse versículo 14. Eles, para induzir as pessoas a viver nas trevas, no erro, fala que o batismo tem que ser nas águas, porque Jesus foi batizado nas águas. Porque João Batista. Só que eles não conseguem entender o batismo verdadeiro que Paulo pregou pela revelação em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Que o verdadeiro batismo foi na morte de cruz. Se você ler Atos 10, a voz daquele lençol falou para Pedro: Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Como que todos foram purificados? Pela água do Rio Jordão? Pela piscina cheia de coliformes fecais? Não. O que purificou a todos naqueles dias foi o sangue que verteu da cruz. Mas os homens, pelas suas artimanhas, pelo vento de doutrinas, falam que não, você tem que tomar banho na piscina. Para você não passar pelas águas, você não nasceu de novo. Pelo contrário, se você passar pelas águas, você está se afundando nas maldições do Velho Testamento. Você está nas trevas do Velho Testamento. Você está colhendo maldições para a sua vida. Você não está vivendo por fé, você não é um filho legítimo da promessa que Deus fez a Abraão. Porque os filhos da promessa que Deus fez a Abraão é o povo da fé. É o povo que crê sem a necessidade de algo material, algo palpável. O povo da fé é aquele que acredita que é filho de Deus no Espírito e que Deus habita no Espírito dele. Aquele que vive por fé faz esse tipo de oração: Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade na terra como no céu. Isso é viver por fé, isso é confessar a fé, isso é ser um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro filho da promessa que Deus fez a Abraão, é viver por essa fé. Então o que tem dentro dessas choupanas, que eles chamam de igreja, são artimanhas de homens perversos, homens maus, homens estelionatários, mentirosos e ladrões, é o que tem aí. 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, não Jesus de Nazaré. Eles ensinam louvor de Jesus de Nazaré. Eles ensinam obras de Jesus de Nazaré. 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Você consegue entender? Então, se você lê isso daqui, se foi dado e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores, mestres, bispos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, naqueles dias, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados para... Deixa eu te perguntar uma coisa, você que está acompanhando esse canal aqui, você que acompanha o canal do irmão Geraldo, do Elcio de Jesus, você que acompanha do Cristiano, dos pregadores aí que falam, que anunciam a graça de Deus, deixa eu te perguntar uma coisa, coloque no comentário, você é como criança? Depois que você conheceu esse tipo de... o verdadeiro entendimento dos escritos bíblicos, você é levado por roda de doutrinas? Você consegue ser manipulada? Fala a verdade. Claro que não. Ninguém manipula mais você. Porque agora você saiu, você está com a mente de Cristo. Você está com a sua mente, foi aperfeiçoada à plenitude de Cristo. Não mais você acredita em pregadores. Você não consegue acreditar mais. Você não consegue nem assistir um vídeo pelo YouTube quando alguém começa a falar de diabo, de Satanás, de ceia, de buscar Deus em templo, buscar Deus em monte. Você já não acredita mais. Não entra mais isso na sua cabeça porque a sua mente já foi feita a mente de Cristo. Você não consegue mais, você não vive mais
por vento de doutrinas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você ouve alguém falando, não, vamos ao templo, porque nós temos que buscar o Espírito Santo, você dá risada na cara da pessoa. Você fala, como que eu vou buscar alguém que já está em meu espírito? Como eu vou fazer para buscar isso se ele já está vivendo comigo? Aonde eu vou, ele está comigo? Porque você chegou, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Você chegou ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E mais, você está além disso aqui ainda, você já chegou até a escatologia consumada. Você está no Evangelho eterno, porque aqui foi a segunda fase do Evangelho. Você está no real, que é Deus em nós. Agora, como que alguém frequentando um lugar que fica falando de Ruth, de Raquel, de Teresa, de Sansão, de Salomão, de Acabe, de sacrifícios que Sansão fez, 1000 cabeças de boi que Salomão deu como oferta, dízimos que eles transformaram em dinheiro. Como que uma pessoa vai crescer no entendimento de Cristo? Não vai entender nunca. Aí quando entra num canal desse aqui, a pessoa se assusta, fica apavorada. O que esse cara tá falando? Qual é a Bíblia que esse camarada tá lendo? Porque a minha Bíblia eu não entendo desse jeito. É a mesma sua. É a mesma sua. Mas você é cabeçudo, você não deixa o Espírito Santo falar aí. Ele está falando na sua mente, ele está aí na sua mente, só que você não dá crédito a ele. Você prefere dar crédito ao seu líder religioso. Então essa função que foi dado para pastor, bispo, foi para preparar os irmãos, porque estava próximo o juízo. Porque Jesus disse assim aos discípulos, em Mateus 24, 34, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então era para preparar os irmãos que tudo isso que você lê é a respeito da volta dele, quando ele viria para julgar os israelitas. Então as pessoas deveriam estar com a sua mente, com a sua consciência, conhecendo Cristo, para escaparem do juízo do ano 70, da grande tribulação. Olha que interessante, veja. Esses dons que eles andam por aí falando que tem, eles não têm mais. Porque os dons foram dados para preparar os irmãos, para preparar a mente de Cristo, correto? Em 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, assim disse Paulo aos irmãos: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, que são idiomas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso, Paulo falando dele, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Paulo estava falando isso por volta ali do ano 58, do ano 55 ao ano 62. Vamos colocar nesse intervalo. E ele estava falando que quando o completo viesse, quando o perfeito, quem era o perfeito? Cristo. Quando ele viesse para julgar os israelitas, então esses dons, esse conhecimento, Efésios 4, do versículo 7 em diante, que foi dado dons aos homens, foi preparado, títulos, tudo. Então esses títulos e esses dons, eles cessariam, acabariam, quando o completo viesse. E quando o completo veio? No ano 70 e julgou os israelitas. Por isso que na Terra hoje, depois do ano 70 para cá, não existem mais dons de cura, não existe mais dons de falar idiomas, não existe mais dom de ciência. Não existe mais, porque o perfeito veio. Agora a religião, por não acreditar, por serem incrédulos, eles ficam prometendo: Jesus ainda vai voltar, o final dos tempos ainda vai voltar. E eles não curam ninguém. Porque a cura deles, que eles falam que cura, é cura fazendo campanha. É uma cura à prestação. Mas se você lê Jesus de Nazaré, a cura sempre foi instantaneamente. Os discípulos sempre foram instantaneamente. Paulo e Silas sempre foram instantaneamente. Por quê? Porque o dom estava lá, estava presente. Agora essas curinhas que tem por aí é dor de cabeça. Eu tinha um carocinho, o carocinho sumiu. Às vezes é um mioma, fala que é um câncer, sabe? Mas você nunca viu um cego voltar a enxergar nesses lugares aí. Você nunca viu um paralítico de nascença sair pulando igual um cabrito. E você não vai ver nunca. Você nunca viu uma pessoa com a mão encolhida, ressequida, igual Jesus pegou lá e a mão voltou ao normal. O surdo e o surdo e o mudo.
Você nunca viu e nunca vai ver, porque não existe mais esses dons. Tudo isso teve um prazo. Eles existiram até a vinda do perfeito, a vinda do completo. O completo foi Jesus no ano 70. Os únicos dons que permanecem para sempre, disse Paulo, quando foi dado fim a esses dons, aí 3 dons são eternos. Esses daí fazem parte de qualquer ser humano. Você pode ver que qualquer ser humano tem esses dons. Veja, no versículo 13 aqui, ó, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior deles é o amor. Então, veja, assim permanece a fé. Você conversa com qualquer ser humano, aonde você conversa, ele tem fé em alguma coisa. Ele acredita em alguma coisa. A esperança, todo ser humano, enquanto o coração bate, ele tem esperança em mudar de vida. Ele tem esperança que o filho vai sair das drogas. Ele tem uma esperança que a filha vai sair da prostituição. Ele tem esperança que o marido vai sair dos braços do amante ou vice-versa. A esperança sempre está. Porque esses dons fazem parte da natureza que Deus criou. Da natureza, da alma, dos sentimentos da pessoa. Esses 3 dons estão na alma da pessoa. A alma é o que dá vida ao corpo carnal. Esses dons, enquanto a pessoa viver, está com ela. Somente esse. Agora, os outros dons, quer falar em línguas? Entra aí nessas escolas de línguas aí, aprende a língua que você quiser. Mandarim, russo, japonês, o que você quiser. Porque não precisa mais dons. Por que não precisa mais dons? Então, aqui nós lemos Efésios, que foi para preparar os irmãos que a semelhança de Cristo, a mentalidade de Cristo, porque estava vindo o juízo. E o juízo veio. Veja, Apocalipse 14, 6 e 7. Assim disse João na ilha de Patmos, quando chegou o dia do Senhor. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada língua, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. 8. Seguiu-se o outro anjo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da prostituição. Então veja, o juízo chegou, Jerusalém caiu, faltava o templo estava, durante o decorrer desses escritos, o templo caiu. Do templo não sobrou nem os alicerces. Então, os dons dados às pessoas naqueles dias, os títulos deles eram justamente para preparar as pessoas que iriam passar por esse juízo. A religião diz que ainda vai acontecer, mas João falou nos dias dele que havia chegado o juízo e que a grande Babilônia tinha caído, Jerusalém, juntamente com o templo. E, para fechar com chave de ouro, por que não existe mais dons de cura, de conhecimento, de revelação, de profecia nos homens? Por que não existe mais títulos? Para fechar com chave de ouro, leia comigo. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aqui está todo o entendimento dos escritos bíblicos de Gênesis e Apocalipse. Esses 2 versículos é o entendimento perfeito. Aqui está o evangelho eterno. Não haverá outro evangelho. Aqui está o verdadeiro templo espiritual de Deus. Não haverá mais templo terreno de Deus. O último templo terreno que era considerado como sendo de Deus, ele caiu, ele ruiu no ano 70 lá em Jerusalém. E foi estabelecido a nova Jerusalém. João viu, porque João estava no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o juízo de Deus. Ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo está. Você consegue entender que João estava falando no presente dele, nada para o futuro? Então, do ano 70 para cá, não existe mais dons de pastores, de bispo, nada. Não existe mais dom de cura, dom de falar em balabachura, de falar em línguas e idioma, não tem nada a ver disso. Acabou tudo! Os únicos dons que permanecem para sempre é a fé, a esperança e o amor. E o maior dos 3 é o amor. E no versículo 6 ainda disse assim, ó, disse-me ainda, está
feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então você pode sapatear, você pode grunir, você pode virar pirueta, você pode fazer o que você quiser. Você pode me xingar, pode entrar e, você é isso, você é aquilo. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito no que está escrito. E o que está escrito no versículo 6 diz: está feito. Está feito nos dias de João. Está feito, essa palavra, essa situação ocorreu há quase 2000 anos atrás. Está tudo realizado, está tudo feito. Não tem mais nada para religião, não tem mais nada para líder religioso. O que existe por aí são mentiras, são falcatruas, são fraudes, são enganos. É o que existe por aí. Então não precisa mais dons, porque ele mesmo, o Criador, está em nosso espírito. Não precisa mais dons. Agora, se você é religioso, se você é um futurista, viva feliz na sua futurologia. Seja feliz. Espere, arrume uma rede, arrume uma sombra boa e fique deitado numa rede, cantando o que você quiser, tomando um chazinho, um cafezinho, esperando. Porque enquanto isso você não vai reinar em perfeita vitória, você não vai ter uma vida de paz, justiça e amor, porque você estará sempre atribulado, sempre esperando Jesus voltar, sempre vivendo nas trevas do Antigo Testamento, acreditando em títulos de pastor, de bispo, de padre, de frade, de evangelista, coisa que não existe mais. Por isso que eu não reconheço. Às vezes entra algum comentário, alguma pessoa no comentário e o nome, ele inventa o nome da pessoa, tá pastor não sei o quê, diácono não sei o quê. Meu, pra mim vocês não existem. Eu não. Pra Bíblia vocês não existem. E vocês ainda querem entrar no comentário e falar assim, que eu sou isso, eu sou aquilo, e você não, eu vou ser um herege. Claro que eu sou um herege. Claro que eu sou um herege com prazer. Porque eu sou contrário à doutrina religiosa. Herege é ser contrário. Jesus foi chamado de herege. Paulo foi chamado de herege. Ei, quando você me chama de herege, para mim é uma satisfação. Porque eu sou herege completamente. O que existe aí, essas religiões, serve somente para destruir a vida das pessoas. Serve para matar, roubar e destruir. Jesus disse que os líderes religiosos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Vieram só para matar, roubar e destruir. É a mesma coisa de hoje. A religião só serve isso, para matar os sonhos, as expectativas, para roubar tudo que a pessoa tem. Para matar, roubar e destruir os sonhos, destruir famílias, destruir a dignidade das pessoas, destruir sonhos, matar sonhos. Para isso que servem essas religiões aí. Assim seja, então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço a sua contribuição, dando joinha, compartilhando esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, e vamos em frente, falando dos escritos bíblicos, falando da palavra do nosso Pai, porque afinal de contas, nós cremos nos escritos, nós não somos incrédulos. Nós cremos, nós não somos religiosos, eu não sou líder, eu não sou pastor, eu não sou professor, eu não sou nada. A única que eu sou é seu irmão em Cristo no Espírito, tá bom? Até a próxima, se assim o papai querido no nosso espírito permitir. Tchau, tchau.